A partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 16 de setembro. Agora, 13h07, 22 graus de temperatura. Santo Ângelo segue com aquele clima perfeito para uma boa conversa. Mente aberta, coração aquecido, cafezinho na mão. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Disse Nice da Silveira, psiquiatra brasileira: envelhecer é, antes de tudo, aprender a se reinventar. E hoje a gente conversa sobre esse processo de reinvenção com duas mulheres que são referência em suas áreas. A farmacêutica Patrícia Rodrigues, com mais de 25 anos de experiência em suplementação, e a nutricionista e professora Thaís Dobner, especialista em envelhecimento humano. A gente vai falar sobre o conceito do novo idoso, saúde mental, suplementação e alimentação consciente. Pati e Thaís, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho novamente. Obrigada, muito obrigada. Ai, que legal. Eu acho legal que as coisas boas a gente repete. Então, assim, que legal a gente tá podendo fazer esse encontro. Eu falava aqui antes da gente iniciar do quanto é legal a gente conectar pessoas que são legais. E se vocês estivessem aqui no estúdio, vocês iam ver o quanto que elas estão conectadas, porque até elas, quem tá vendo pelo YouTube, vai ver as duas de azulzinho, assim, lindas. Então, tá muito legal o clima aqui no nosso estúdio Sem hoje. combinar, né, Thaís? Sem combinar. Mas elas, assim, ó, eu tenho certeza que vocês vão virar amigas, tá? Ai, que Assim, bom. ó, muito legal. Bom, a gente vai começar então hoje. Eu acho que esse papo foi muito legal porque a gente organizou isso pra vocês. Então, se vocês estão ouvindo agora, sintam esse carinho deste programa de hoje, porque a gente organizou pra trazer um conteúdo diferente hoje, né? Porque a gente sabe que não é só uma tendência a questão de cuidar de saúde, né? Mais que necessidade, a gente precisa envelhecer cada vez melhor. E esse programa não é só para idosos, é um programa para todo mundo que entende que quer viver mais e quer viver bem, né? Mas vamos começar falando desse conceito então, Pati, né? Deste novo idoso. Quem é esse novo idoso? Quem é essa pessoa? Do que se alimenta? O que faz? Vive, Onde né? vive? Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Que prazer. E eu acho assim, ó, muito legal. Eu sou integrativa, né? Integrativista, minha profissão. Então, eu acho muito importante essa troca entre profissionais. Sim. Isso enriquece, isso engrandece, e o público, o paciente, ele tem muitos benefícios quando os profissionais se conectam, né? E tem em áreas afins. Eu sempre digo assim, quando eu vou num profissional e eu pergunto alguma coisa e ele diz: procura fulana, tua nutricionista, o teu fisioterapeuta. Isso pra mim sobe de patamar o profissional. Verdade, Pati. Né? Verdade. Porque ele tá entendendo o papel dele. Mas vamos ao novo idoso então, né? O novo idoso está por aí, né? Com 60 anos considera-se idoso. E aí olhamos ao redor, pessoas com 60 anos. Não é aquele idoso de antigamente, não é aquela vozinha de antigamente, não é aquele vovozinho em casa de antigamente. Ele está no mercado de trabalho, ele precisa estar no mercado de trabalho, ele tem a perspectiva de uma expectativa de vida bem melhor. Hoje a gente está, eu acho que 76 anos, né, Thaís? Mais, quase 80, eu acho. Imagina, né? Eu vi que em 1940, acho que era 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos. Então, vocês têm uma noção do acréscimo de vida, né? Desse novo idoso. Então, esse novo idoso tá aí, né? Ele tem que participar do mercado de trabalho, ele vive em sociedade, e para isso ele tem uma expectativa de vida mais alta e ele precisa estar bem. É a meta, né, Dani? Esperamos que sim, A meta é chegar bem, o né? foco, a ideia, a esperança, não sei que nome que se dá, mas é isso. E ele os 60 60 são os novos 50, Pati. Ele faz exercício físico, ele vai na academia. Na minha academia aumentou consideravelmente. Sim. O número de pessoas idosas conscientes da importância da atividade física. E é isso, e temos que colher esses frutos e nos preparar, né? E o mais importante, né, Thaís? Todos chegaremos com a esperança, temos a esperança de todos chegarmos aos 60, aos 70, aos 80 e quem sabe, né? Outro dia a avó do meu esposo, a dona Mocinha, 102 anos. Então,
A dona pensa, Mocinha. a dona mocinha. Aham, então, assim, é isso aí. O que tu acha, Thaís? Eu acho que a gente tá vivendo transições, né? Pensando nessa caracterização dos 60 a mais. Acho que temos aquele idoso que ainda é um idoso senil no sentido de comorbidades, né, de ter várias doenças, de ser um polimedicado, mas acho que a gente vem aumentando muito o número de idosos que entenderam a importância de se alimentar bem, a importância de fazer exercício físico, a importância de se cuidar. E eu vejo isso no consultório, assim, principalmente as mulheres chegam lá, eu quero me cuidar, sabe? Eu quero comer melhor. Eu acho que nunca é tarde para aprender isso, né? Então, eu acho que a gente vive essa múltiplas personagens, né? 60 a mais. Mas eu acho que a tendência é justamente essa, assim. A gente ter um aumento de idosos mais saudáveis, porque a geração que vem agora, dos nossos pequenos, dos adolescentes, eles já estão se preocupando de outra forma, né? Em comer bem, Com se certeza. exercitar, né? Acho Sim. que vem uma pegada diferente. Que avanços tu acha, assim, que na tua visão, Thaís, a gente teve tanto na ciência quanto até na nutrição, né? Que estão moldando essas novas escolhas, essa nova forma de envelhecer das pessoas? Eu acho que a gente teve avanços em termos de medicina, né? Em termos de diagnóstico, em termos de medicações, que fizeram com que a gente descobrisse doenças no estágio inicial, ou que a gente pudesse tratar essa doença e essa pessoa conseguir envelhecer e não Sim. ter uma morte precoce, né? A gente teve avanços e números no sentido farmacêutico, né, de medicações para tratamento de pequenas coisas, as próprias vacinas, né, e tudo mais. E no sentido da alimentação, acho que a produção em larga escala, querendo ou não, a facilidade de acesso aos alimentos, né, fizeram com que a gente pudesse se alimentar melhor. Daqui a pouco eu não tenho mais só o que é produzido aqui, mas eu tenho muita coisa, e isso pode ser ruim ou pode ser bom, né? Eu tenho métodos de conservação dos alimentos também, que melhorou muito ao longo dos anos, então fazendo com que eu tenha acesso exponencial a esses alimentos, né? E no sentido da nutrição, eu acho que foi a nutrição uma profissão relativamente nova, mas a gente tem visto cada vez mais estudos relacionando certos nutrientes, certos alimentos com certas doenças, com a prevenção de certas condições crônicas, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente difundir conhecimento. Tem o conhecimento bom e o ruim da internet, mas a gente tem visto muito disso, assim. As pessoas procurando, lendo, né? Tentando entender o que está acontecendo com elas. Um exemplo clássico, eu acho que acontece agora, por exemplo, a mulher na menopausa, né? Ai, Sim. meu Deus. Agora a gente fala muito de menopausa, que não falava antigamente. É uma mudança importante no envelhecimento feminino. Fundamental, né? Se a gente for pensar, a mulher vai parar aí, ela pensando em expectativa de vida máxima, ela tem quase metade da vida dela ainda sem hormônio, né? E a alimentação, pensando nisso, pode ajudar muito. A gente tem descoberto muitas coisas em relação a isso, assim. Gorduras boas, proteínas, cálcio, vitamina D, né? Então, acho que esses são os avanços da nutrição e da medicina, assim, em termos de envelhecimento. Sensacional. Junto com tudo isso, a questão do corpo, né? De cuidar do corpo, de comer melhor, de se fortalecer através do exercício e tal. Tem a questão da saúde mental, né, Paty? A gente não consegue fazer uma coisa só, né? Não tem como dissociar, Não né? tem como dissociar. A saúde mental. Mas complementando o que a Thaís Por falou, favor. essa parte da nutrição de alimentos. Antes se tinha aquela coisa de alimento fitness, alimento de verdade era ruim, né, Thaís? E hoje a gente tem tanta receita, a gente vê tanta forma que as Nutri passam. Elas ensinam a organizar a dieta, que não fica prazeroso. Né? Então, isso eu acho que foi uma mudança também bem considerável. Mas associado também a essa questão de consciência, né? De consciência. Porque a gente não tinha isso antes. É, assim. um avanço. Eu acho que muitas coisas chacoalharam, assim, as pessoas para entender. Olha só,
comer limpo é importante, Exatamente. entendeu? Para de colocar porcaria pra dentro, porque vai dar ruim em algum momento, né? O dar ruim que a gente não tinha consciência. A gente Não, sabia, né? Vivia. Mas agora a gente tá vendo dar ruim, né? Tem muitos Sim. exemplos do dar ruim. Assim, Exatamente. que acaba... Influencia, reforçando. impacta na saúde É. como um todo, né? Então, essa parte também de trabalhar de forma integrativa, a gente entender o organismo da gente de uma forma em equilíbrio geral e total. E aí vai passar pela alimentação adequada, pelos nutrientes adequados, avanços científicos. Quando eu comecei lá atrás, não se tinha tanta informação. Então, se tinha receio, né? Um descrédito de alguns profissionais, né? Sobre a importância da alimentação, da suplementação. Hoje a gente já vê com outros olhos, os profissionais já estão abertos. Sim. E eles estão entendendo essa importância. E eu acho que é rico quando tu fala da ciência, porque isso também acho que é uma coisa que reforça que a gente não... que ninguém inventa nada, né? Sim. Né? Tá ali, ó, pelo amor de Deus, estudado, É. estudos, né? Pesquisa. E a saúde mental é um desafio, né? Para o idoso. Porque o idoso, ele tende a ficar mais isolado, tem mais comorbidades, isso limita em algumas coisas, isso vai impactar na saúde mental e a ansiedade vai impactar na relação que ele tem com a alimentação também. Se alimentar menos, tem uma tendência, né, de diminuir o volume de comida. O não sentar à mesa vai influenciar também na alimentação, que vai influenciar na saúde. E o sono. Então, é uma série, assim, eu vejo como a saúde mental pautando de uma forma globalizada. E aí, se tu me permite uma parte, assim, uma análise de contexto social. Assim que a gente pensa nesse novo idoso, a gente fala desse novo idoso, um idoso que tem condições também. Que vai na financeiras, academia, né? que se alimenta bem, que tem dente. Uhum. Importante. Mas a gente tem que olhar, também tem que ter o olhar para o idoso que se aposenta e não vai ter as condições necessárias para fazer todas as indicações tão importantes e assertivas da Thaís. Sim. A condição econômica dele, de repente, não vai permitir que ele tenha esse acesso tão importante, né, Thaís, a uma alimentação proteinada, né? E isso vai impactar na parte também emocional dele. Então, eu acho que é também um desafio enquanto sociedade, enquanto profissional de saúde, enquanto autoridades, pensarem neste idoso também. Sim. Esse idoso que não tem todas essas condições adequadas para desenvolver uma alimentação adequada, uma saúde consistente. Perfeito. Né? E isso vai impactar no psicológico também. E isso vai virar um círculo vicioso bem importante. É um recorte importante esse que tu traz, Paty, porque, assim, aquela... que tá muito, se fala muito, são várias camadas, né, de pensamento nesse sentido, porque, claro que a gente tem uma receita, entre aspas, que daria certo justamente para pessoas que têm condição de ali buscar uma academia, de buscar uma nutricionista, de buscar orientação, né? Mas o quanto que, assim como a questão da menopausa também, quando a gente fala de classes sociais, de sociedade, a gente precisa ter um olhar, de fato, né, dos governos, enfim, para essas pessoas que a gente não consegue parar para... idoso, muitas vezes mora sozinho. Né? Não é? E aí, quem faz a alimentação dele? Ele tem alguém que cuida se ele está se alimentando bem. É um recorte importante, né? Mas eu ia te perguntar da saúde mental em relação à suplementação. Suplementação. Na verdade, porque de alguma forma Impacta. auxilia. Né? Mas na questão, assim, de déficits, por exemplo, uma má alimentação, uma alimentação que não é adequada, ela vai deixar lacunas em vitaminas. E aí entra a suplementação, porque a suplementação ela é um complemento a uma alimentação. Ela não substitui a alimentação, ela complementa, né? Quando a alimentação é deficitária por algum motivo. Sim. Né? Orgânico, social, contextualizado, né? E, por exemplo, um déficit de vitamina D, ele impacta muito a saúde mental. Um déficit de vitamina B12 impacta desde o ânimo, disposição,
até uma proteção neuronal, né, da bainha de mielina. Então, a suplementação, ela vem nesse contexto de corrigir as falhas de uma alimentação que não está adequada. Sim. E aí ela vai impactar, sim, de forma positiva, muito positiva, na saúde cerebral, na saúde mental, ômega 3, né? São várias as vitaminas que vêm auxiliar nessa saúde mental. Sabe que tu falando agora, eu li em algum lugar, não me lembro onde que eu li, mas que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo, né? Sim. E ironicamente é um dos que mais desigualdade social e que mais passa fome também. Contudo, os alimentos, Thaís, que são necessários, que são importantes quando a gente fala de comer limpo, né? Os alimentos que a gente precisa ter na mesa são alimentos mais acessíveis. Então, falando desse recorte social, se a gente quiser ter uma alimentação proteica, né, uma alimentação balanceada, frutas, legumes, enfim, ainda a gente está falando de algo que é mais acessível dentro de um contexto de, sei lá, de supermercado, vou comprar, enfim, fruta, legume, enfim, ainda eu consigo ter uma alimentação, né, acessível ali, com vitamina, enfim. De que forma que esse público, né, no sentido de prevenção, quais doenças, assim, fica facilita mais a gente prevenir com a alimentação, assim, que doenças crônicas, enfim, que acontecem na velhice, né, na fase que a gente está conversando. Eu acho que um ponto bem importante é a sarcopenia, né? Com o envelhecer, a partir dos 40 anos aproximadamente, a gente vai perdendo massa muscular, né? E essa massa muscular a gente perde em volume, mas a gente perde em funcionalidade. Então, aquela dificuldade de levantar da cadeira, de sentar, de um vaso, de levantar da cama, aquele idoso que caminha mais devagarinho, com apoio. Tudo isso, a sarcopenia, ela pode ir piorando ao longo da vida, né? Essa massa muscular, ela é uma perda progressiva e aumentando a dependência, né? Necessidade de cuidador, de ter alguém sempre ali junto. E esse é um dos principais aspectos. E junto com essa perda de massa muscular, a gente tem uma perda de massa óssea também. Ela é mais visível na mulher, por conta do estrogênio, né? Que a mulher para de produzir. E aí a gente tem osteopenia e osteoporose. Então, a gente, no sistema músculo-esquelético, a gente tem essas duas alterações que são importantes. Depois, a gente tem o sistema cardiovascular, que essa pessoa passou muitas vezes ao longo da vida, né? Ou passou muitos anos com diabetes, com pressão alta, né? E aí, os vasos sanguíneos foram se lesionando, né? Foram machucando. Então, eu aumento um risco cardiovascular. E no sistema neurológico, a gente tem Alzheimer, Parkinson, demência senil, que é do próprio envelhecimento, né? E no sistema gastrointestinal a gente pode ter algumas alterações de absorção, né? B12, que a Paty falou, a gente pode ter de cálcio, de ferro, e tudo isso vai repercutir, né? Na questão de memória, na questão de cansaço, de disposição. E como é que eu faço para pensar numa melhoria de tudo isso? Acho que, primeiro, de base, exercício físico, né? Sim. Mas na alimentação, o que eu preciso? Eu preciso ter alimentos fontes de proteína distribuídos ao longo do dia. A gente tem estudos que mostram que em torno de 20 a 30 gramas de proteína no café da manhã, no almoço e no jantar desse idoso. Todas as refeições, né? Isso aí. E o que é isso? Um bife já tem 20, 30 gramas de proteína. Um bife de 100 gramas, mais ou menos. No café da manhã, eu tenho um pãozinho com uma qualidade melhor, né? Um pãozinho caseiro, tenho os ovos, um queijo, um café com leite. Eu já tenho mais ou menos isso aí, né? Nessa quantidade. No almoço, já consigo isso. No jantar, que às vezes é só um pãozinho com geleia, um pãozinho, um sanduichinho. Isso é uma coisa que eu observo bastante, Muito. Thaís. Por que disso, né? Do idoso, muitas vezes tem essa dificuldade de introduzir a proteína no jantar, né? E acho que é de todo mundo, mas e aí aumenta o carbo e aumenta o açúcar, né?
No horário errado. Não mais ou menos. não necessariamente. Mas é bem pobrinho o café, o jantar, geralmente. Aí a gente pode botar os ovos, pode botar uma carne que sobrou do meio-dia. Geralmente é por preguiça, por cansaço, né? Por comodismo, por falta de organização, né? Então, a gente precisa organizar. E aí, essas são questões básicas. Cálcio, leite, derivados do leite, vegetais verdes escuros. As fibras para saúde cardiovascular, né, nos alimentos integrais, nas frutas, também. Na verdura, né, nas questões intestinais. E eu acho que um ponto bem importante, falando das doenças mentais, o idoso, ele dá sinais, né? Então, aquele idoso que começa a ter esquecimento frequente, aquele idoso que tu tá vendo que ele pergunta algumas coisas mais de uma vez, que ele... pequenos deslizes... De esquecimento, às vezes pode ser uma simples deficiência de nutrientes. Eu trago exemplo por causa da minha avó. Ela tinha, há um tempo atrás, sinais, assim, muito sutis, e era a B12 que estava muito baixa. Principalmente, né? Ela dá esses sinais. Cansaço, desânimo, esquecimento, perda da função cognitiva. A gente vai rapidinho para uma pausa agora. Vamos. Com apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Para o Sicredi, a Semana Farroupilha reforça a história e as conquistas de um povo que, com coragem e força, luta pelo que acredita. Por isso, temos a maior rede de agências do estado. Atuamos em todo o Brasil e há mais de 120 anos impulsionamos o desenvolvimento do povo gaúcho e da nossa terra. Somos do Sul, somos do Brasil e celebramos a nossa tradição. Sicredi, é ter com quem contar. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Estamos de volta agora, são 13h30, ao vivo aqui no Novos Horizontes, Facebook, Instagram e YouTube da rádio, sempre com apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Hoje a gente está conversando sobre o novo idoso, saúde mental, suplementação, alimentação, com a Patrícia Rodrigues e a Thaís Dobner. A gente está com uma dupla aqui de peso para falar disso, então assim, se liga na gente aqui. Pati, vamos ver aqui, ó, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou que medo, falar né? a respeito do que a gente falava agora no intervalo que o Paulo falou aqui, a respeito do desconhecimento, né, da suplementação. Porque tem muita gente falando muita coisa, tem muita informação, enfim. Então, acaba que, às vezes, tu vai na onda, olha lá uma propaganda na TV, né, Thaís? E vai naquela onda. Qual é a orientação, assim, para que a gente suplemente com consciência e responsabilidade na terceira idade? Suplementa se precisa. Aquilo que a gente sempre fala, Façam né? exames. Avaliem, né? Suplementa se precisa, né? Por exemplo, a Thaís estava falando do cálcio, que é muito importante o cálcio para osteoporose. A gente tem uma queda na absorção e tal, mas muita gente não precisa suplementar cálcio. Ele consegue suprir na dieta.
né? Então, não vai precisar suplementar cálcio, mas de repente vai ter que suplementar uma vitamina D, que faz a homeostase do cálcio, melhora a absorção, ou uma vitamina K2, que faz, eu brinco que é o GPS do cálcio, leva ele para onde tem que ir e não para as artérias, né? Então, isso tudo eu estou falando para dizer da responsabilidade de procurar lugares que saibam, que tenham conhecimento e avaliações com profissionais que vão fazer essa avaliação globalizada, né? Integrada, né, por favor, amiga? a minha palavra, né, Dani? A saúde integrativa, que vai avaliar, de repente a Dani, ela tem uma dieta rica em cálcio, mas ela está precisando de uma vitamina D. Vamos ver como está a vitamina D dela para fazer essa absorção do cálcio. Vamos ver como é que está a vitamina K2 dela, porque também só suplementar cálcio e não ter um direcionamento do cálcio, você vai causar outro problema. Entendi. Né? Outro problema de depósito de cálcio, onde não tem, não pode, não deve, e não para o lugar onde deve. Sim. Então, por isso a importância dessa responsabilidade na suplementação. Suplementar quando preciso, dosagens corretas, por exemplo, essa tendência da suplementação com vitamina D, né? Avaliar, será que eu preciso fazer a suplementação de vitamina D? Né? O idoso, geralmente, ele precisa, né, Thaís? Até por questões de 90% da vitamina D, ela é produzida, né, pela ativação solar. Então, hábitos, contexto do idoso em ficar mais dentro de casa e tal, ele tem uma tendência a ter uma deficiência. Mas quanto de deficiência, quanto suplementar, né? Então, toda essa avaliação precisa ser feita para fazer para se ter benefícios com uma forma assertiva. Perfeito. E eu acho que é importante também vai no médico, vai no Nutri, vai no profissional, leva o que tu já usa, né? Porque às vezes tu tá usando cálcio dentro de de um multivitamínico e aí tu vai suplementar mais cálcio e fica com excesso, né? Então a gente precisa saber o que tu tá consumindo, né? E isso é muito importante. E não aceitar a automedicação, autossuplementação, né, de farmácia, assim, que o vendedor quer te vender. Eu acho que tu tens que ter um cuidado muito grande, porque às vezes tu tá sobrepondo doses, nível de toxicidade, especialmente as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, elas se armazenam no nosso corpo, né? Então, às vezes, tu pode estar com alterações de hipervitaminose. E aí é uma hipervitaminose. Né? Essa é uma coisa importante, porque assim, qualquer farmácia que tu entre, tu pode comprar e, de fato, o vendedor vai te ofertar. E normalmente, né, talvez esse novo idoso que a gente conceituou aqui não, mas normalmente existe um responsável pelo idoso que vai organizar essa vida dele, né? Mas se esse idoso tem alguém, é essa pessoa que vai acabar fazendo, Lembra né? que nós falamos da caixinha? Sim, mas não é tu que faz pela tua mãe, não foi tu que levou lá o frango, enfim. Essa pessoa, a mãe tá escutando. Viu? Ela contou pra gente que a senhora não come frango. Ai, meu Deus. É dessa pessoa que eu tô falando, entende, Paty? Então, essa pessoa que daí é mais esclarecida, né? Essa pessoa tem essa responsabilidade de organizar e levar para um profissional. E ler o rótulo. Enfim, né? Não sair comprando nesse impulso de achar que tá resolvendo um problema e tá criando outro, né? É isso que a Thaís falou. Ler o rótulo. A vitamina D é uma das mais clássicas, que se tu olhar é cálcio mais D. Aí olha num composto polivitamínico, está lá D. Em vários, aí vai olhar para a ansiedade, tá lá D. E as pessoas sobrepõem doses. E 2.000 I de vitamina D já é além do que a gente necessita. A gente já tá fazendo uma reposição. Sim, né? Sim. Então, esse cuidado tem que se ter muito. De olhar, a dose, de ler a rotulagem. Leva tudo para consulta. Thaís, tu sabe que depois que eu tive o prazer, entre aspas, de conhecer a diverticulite, eu passei a cuidar do meu intestino com muito mais amor, tá?
E então eu sei o quanto que este órgão, né, é importante. Eu não tinha de fato consciência antes, tá? Nem sabia que existiam divertículos dentro do meu corpo. Mas e daí eu quero te aproveitar no sentido dessa questão da modulação intestinal que tu estuda, que tu entende e tal. E que tu explicasse pra gente a relação desse intestino saudável com o envelhecimento saudável. Tá. Primeiro, absorção de nutrientes, né? O intestino saudável, ele é um intestino onde eu tenho as vilosidades, que são os dedinhos do nosso intestino, e ali eu vou ter uma área de absorção. O idoso, por exemplo, ele tende a ter uma menor absorção de lactose, uma menor digestão, né? Então, ele vai perdendo a enzima e ele não consegue digerir, por isso que tanto idoso tem intolerância à lactose, né? Mas pensando em modulação intestinal e envelhecimento, a gente entra muito na questão de doenças crônicas. Por quê? Se eu tenho uma microbiota intestinal que não tá legal, eu aumento a produção de substâncias ruins. Essas substâncias ruins, elas vão entrar, né, no meu organismo, no meu metabolismo, e vão aumentar a esteatose hepática, elas vão inflamar, aumentar risco cardiovascular, e eu tenho uma grande questão com serotonina, né? Então, se eu não tenho um intestino legal, uma microbiota intestinal, eu vou ter um paciente mais ansioso, mais depressivo, e pode cursar com essas informações. Então, se eu tenho aquele idoso com uma monotonia alimentar, pão, biscoito, né? Pouca fibra, muito carboidrato refinado. Pouco prebiótico e probiótico. Eu vou ter, talvez, uma alteração importante a nível de microbiota, né? E, às vezes, o corpo dá sinais e sintomas. Aí, às vezes, eu tenho uma deficiência também de B12 ali, que pode ter uma relação. A microbiota intestinal ajuda na produção de vitamina K, que é importante para a coagulação, né? Pro cálcio. Eu tenho uma questão de resistência insulínica, então um aumento de glicose, um aumento de insulina, né? Se essa microbiota também não está legal. Então, a microbiota, ela vai influenciar em vários lugares. O que acontece no intestino não fica no intestino, segundo o meu professor. Ele vai para outros lugares. Muito bom. E é uma grande verdade, né? Que se fala tanto hoje da inflamação, muito, né? muito. Aumenta o cortisol, aumenta a inflamação, a prevalência de doenças crônicas. O intestino é um órgão maravilhoso. Quem não tem intestino bom não emagrece. Você não bota emagrece. Isso, o pessoal se foca nisso no emagrecimento. E é uma verdade, intestino né? legal, tem desbiose, não emagrece. Sim. Paty, a gente falava antes também a respeito dessas ofertas, assim, que inclusive a gente tem na TV e tal, né? Como que minimamente eu com a clareza que tenho, consigo diferenciar um suplemento que é bom de um suplemento duvidoso? Primeira coisa, ele é permitido? Agora, o que a gente vê hoje são muitos suplementos que, na verdade, pela legislação, eles não são permitidos em suplementos em cápsula, né? Sim. Então, a primeira coisa, este suplemento é permitido, ele pode ser em cápsula ou ele é só um alimento funcional, que pode ser em pó ou tal, né? Então, se ele é permitido, primeiro ponto. Acho que tu pode dar o exemplo. Posso dar o exemplo? Acho que é melhor. Então, fala. Ai, meu Deus, vou dar, então. Por exemplo, Ora Pronobis. Ora Pronobis, muito vendido na TV. Muito. Mas a Ora Pronobis, ela não é permitida como suplementação. Ela não tem estudos conclusivos dos benefícios. Ela estava sendo usada de uma forma milagrosa, que não é, ela é boa. Não estou falando não, ela é uma fonte. Mas é um alimento. Mas ela é um alimento. Em natura, né? Em natura, né? Então, a primeira coisa é isso. E assim, vários. E olha, a gente poderia passar o dia aqui, né? Falando de suplementos que são em cápsulas que não são permitidos. E a gente tem uma legislação para isso. E não é à toa que ele é permitido ou não. Entendeu? O ideal seria eu me utilizar, assim, da internet, assim como eu previno fake news. Eu olho lá, ver se é verdade, se é mentira, antes de disseminar. Olhar, ver se pode, se não pode, pesquisar aquilo na internet. E esse laboratório aí que você está comprando, né? Ele é um laboratório bom, ele é um laboratório confiável,
Ou ele já mudou 1000 vezes de CNPJ. Oh, meu Deus. Necessita Toda vez de uma... que a fiscalização pega, ele muda o CNPJ. Então, Aham. isso é importante. Qual laboratório, né? Ele tem responsável técnico. Se ele é um laboratório sério, ele não vai ter coisas que não são permitidas. Aí já começa Entendi. por aí, né? E depois disso, ver, não, esse suplemento... eu vou para avaliação, que é aquilo que a gente fala. Realmente preciso, Sim, né? sim. Dessa suplementação. É importante, daqui a pouco a gente tá ouvindo dizendo, mas eu vou ter que olhar tudo isso antes de comprar. Não é uma coisa que tu compra todos os dias, então dá tempo de fazer todas as pesquisas, né? E de fato comprar uma coisa que seja responsável, né? Afinal de contas é consumo, né? E uma notícia que eu vou dar também, que o milagre não existe. Tá? Sim. O milagre não Tem existe. que te dizer. Quando a gente fala em suplementação, ela tá aliada, eu preciso dizer, com a alimentação, com a ingestão de água, com os hábitos diários, com o exercício físico. Não existe uma cápsula, um suplemento milagroso. Tá certo. É um contexto. A gente vai rapidinho agora para um próximo intervalo aqui com o apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E a gente está ao vivo pelas redes sociais da Rádio Novos Horizontes, já a gente está de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo, com o apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. E hoje nosso papo é sobre saúde e bem-estar na terceira idade, com a Patrícia Rodrigues e a Thaís Dobner. Bom, voltando então ao papo de educação alimentar, tá? Que eu acho que, assim, quando a gente tem uma família que desde cedo te organiza e te orienta, é muito mais fácil essa questão de se alimentar, né? Eu não tive essa sorte, né? Eu fui criada numa família de italiano, eu como muita polenta desde cedo, muita polenta, Paulão. Tu tá rindo, mas tu não faz noção. Então, assim, esse tipo de coisa, né? A minha filha não toma refrigerante até hoje, nunca tomou, porque eu nunca incentivei esse tipo de coisa. Então, assim, muitas são questões familiares, né? Como que a gente faz para trabalhar o mais cedo possível, assim? Como que a família pode interferir? Claro que a gente não vai mais pegar uma criança, né? Um idoso às vezes é mais teimoso, inclusive, que as crianças, para essa questão, né? Voltamos de novo naquela pauta. Mas como que a gente faz para trabalhar, como que tu sugere, na verdade, né, Thaís, para trabalhar com esse idoso, para que se envelheça com mais saúde, né, e para que esse cuidado consciente comece o mais cedo possível? Tá.
um ponto interessante do que tu falou. Eu acho que nem é teimosia, não é, né? Eu acho que é bem uma questão comportamental. Porque mudar um hábito que tu tem há 70 anos é muito difícil. Se pra nós, né? Com 40 que eu tenho. É muito difícil. Então, é um sistema de construção e reforço diário. Então, às vezes ele sabe, mas volta, né, para aquele hábito antigo. Então, tem que pegar um pouco nessa questão comportamental. E pensando em educação nutricional e envelhecimento, o que a gente tem? Lá no mestrado, a gente tem uma das teorias do envelhecimento que a gente envelhece desde que nasce, né? Faz todo sentido. Todo sentido. Então, a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. E é isso, assim, porque a gente vai passando por alterações, né, metabólicas e fisiológicas. Mas a educação nutricional, sim, ela deveria ser base. Acho que a gente comentou isso no outro cafezinho. E quando a gente pega uma família, acho que o mais importante é, primeiro, o acesso. A organização, né? A organização é a base para tudo. Então, se eu tiver biscoito e pão em casa, é isso que eu vou comer. Se eu não tiver, se eu tiver uma comidinha pronta, uma marmitinha, se eu tiver um franguinho ali desfiado, se eu tiver um patezinho caseiro para passar nesse pão, ele já vai melhorar um pouquinho, né? Agora, se eu tiver biscoito, café e leite, é isso que eu vou acabar comendo quando eu tiver vontade. Então, acho que cabe à família, daqui a pouco é ao cuidador, estruturar uma base de cuidado e uma base de alimentação que reduza esses industrializados, ultraprocessados. Porque para muitos, o biscoito água e sal e o biscoito Maria não é um problema. Sim. Se considera um alimento saudável. Não é farinha e água. Eu acho que você colocou esses dias, não é? Que até status muitas vezes na escola, né? Eu vi que ela colocou isso realmente. Não é, cara, é gordura ruim, é produto químico, é açúcar, Não é água e sal, como tá no pacote. Não é água e sal, nem o cacetinho é água e sal. Farinha e sal e água. Então, vai muito daí. Então, eu organizo a base, organizo lista de mercado, organizo o pré-preparo desses alimentos. Talvez o idoso não vai ter aquela disposição depende do idoso, claro, né? Um idoso ativo, que se cuida, que consegue fazer tudo independente, ele pode e deve deixar suas refeições básicas prontas, sua salada lavada, suas frutas picadas, mas aquele que não consegue precisa de alguém para fazer isso, senão ele vai comer o que é mais prático. Sim. Né? E a partir disso a gente consegue fazendo construções, né? A base, arroz, feijão, carne, salada, a polenta, a salada e a carne, tá ótimo, né? Acho que o almoço talvez dentro desse público seja o menor dos problemas. Acho que as outras refeições que são as problemáticas. E aí, quando tu tem essa organização mínima, tu consegue ter acesso a melhores coisas, assim. E sabe, Thaís, que essa organização mínima, você pode começar muito antes, né? Lá em casa nós já começamos essa organização mínima. O que vocês fazem? Nós começamos a deixar a marmita da noite. Isso aí. Então, tipo assim, Cozinha o meu mais. filho, né, e essa geração está muito mais preocupada. Muito. Isso é muito, né, legal. positivo com a alimentação. Então, eu comecei a ver que toda noite, ao invés de comer sanduíche, pão, né, deixamos a marmita. Quem janta à noite, eu pego mais leve. Mas eles jantam à noite e eles têm a marmita. Eles têm a marmita de quê? De comida de verdade. Eles têm a carne, eles têm o arroz, eles têm o feijão. E isso facilitou muito. E tá muito mais saudável. Mas isso na tua casa, com o Álvaro, que tem a tua idade, sei lá, mas E é os por filhos? aí, e os filhos mais novos. Como é que é na casa da tua mãe e do teu pai? Aí Pois já então. vamos ter que falar com eles, né? Eu acho que é aí que pega, né, Paty? Não, mas eu coloco a questão que essa dica que a Thaís deu, seja, desde Sim, antes se começar a gente desde começar, agora, já facilita pra frente. Sim. Com certeza. Mas Vocês o idoso, dois, tu e o realmente, Álvaro, vão ter outra isso, consciência, assim, né? Isso, nós falamos assim de minha mãe, meu pai, os pais de vocês, que são pessoas instruídas e que têm condições. Sim. Né? Eu me preocupo com o idoso, aquele que de repente precisa de um cuidador e não tem, né? Que já não está nas suas condições perfeitas para fazer sua própria
comida, mas ao mesmo tempo não tem esse aporte de alguém que auxilie. E me refiro ainda, vou mais fundo, nos idosos de baixa renda que não têm as condições de comprar proteína. Não é barata? Sim. Né? Sim. Então, que não tem condições, não é só uma questão de conhecimento, né? Sim. É a questão também de poder econômico, de disponibilidade de recursos para fazer essa alimentação adequada nessa fase, né? Paty, a tua colocação é muito pertinente. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu ia fazer antes e daí a gente acabou falando outra coisa. Como que tu entende, assim, olhando para políticas públicas mesmo, como que tu entende que tanto o setor público, enfim, como que eles podiam se integrar, como que isso podia acontecer e retornar para a comunidade com soluções para esse idoso que tu está falando, que não tem um cuidador, que não tem um responsável, que não tem uma família. Como que tu acha que o setor público deveria trabalhar, poderia trabalhar? Eu ainda não sei como ele deveria trabalhar, mas eu sei que ele deveria trabalhar, né? Sim. Ele deveria trabalhar, porque isso aí vai impactar em qualidade de vida para esse idoso, que vai viver mais, né? Sim. Vai impactar na saúde, com menos propensão de doenças crônicas, diabetes, cardiovascular, como a Thaís falou, tantas outras, né? Intestinais. E isso vai impactar lá na UPA. Sim, né? sim. No nosso sistema de saúde, na secretaria, né? Sim. Que de repente vai estar inchado por um paciente que não precisaria estar lá se a gente tivesse uma orientação melhor. Políticas de conscientização, eu acho que são importantes. Esses grupos de idosos que o pessoal da saúde geralmente organiza, com uma nutricionista dando um apoio, um esclarecimento. Eu acho que aí a conscientização já melhoraria bastante. Eu ia trazer para esse lado, para uma questão mais municipal, porque assim, eu falo com propriedade, porque, né, o meu esposo faz parte do trabalho no Ministério da Saúde, então quando a gente fala de políticas públicas a nível federal, eu sei que o Ministério da Saúde ainda tem bastante trabalho, principalmente com a prevenção e com a atuação dentro dos centros, enfim, muito com saúde preventiva, né? E com aquela primeira parte lá dos cuidados básicos, assim, que é identificar quem são os diabéticos daquele bairro, quem são os hipertensos daquele bairro, enfim, isso acontece. Mas, de fato, quando a gente traz para uma questão mais municipal, a gente tem até essa sazonalidade, né, de entender o que está acontecendo naquele momento, naquele bairro, naquela comunidade, e trazer isso mesmo para o que esse bairro está precisando, quantos idosos temos nesses bairros, quantos diabéticos nesse bairro, e o que a gente precisa entregar no sentido de informação e até mesmo, né, de alimentação, enfim, uma horta comunitária, exato, alguma coisa nesse sentido. A gente tem N projetos, inclusive a professora Cida esteve aqui outro dia falando das hortas comunitárias do IFE, né, que é uma ação sensacional que Santo Ângelo tem. Então, de fato, tem como fazer, porque não é uma coisa que exige um trabalho, né? Mas não é uma coisa assim de outro mundo, né? Pode falar. Posso? Agora, acho que foi em agosto, acho que foi. A gente teve a Conferência Municipal de Idosos, né? E eu fui, eu tive o prazer de poder participar. E foi lindo, assim, de ver. Tinha muitos idosos, né? Colocando as suas opiniões e os seus anseios de como... O que falta, né, no município e como é que a gente podia melhorar isso. Então, agora a gente vai para a escala estadual, né, e depois nacional. Então, eu acho que talvez muitos idosos nem saibam que isso existe. Exato. Né? E isso a gente também comentou lá. Então, saber que tu tens um papel super importante também, cada um de nós, dentro dessa construção de políticas públicas, né, e de cobrar, né, o desenvolvimento disso. Querendo ou não, é uma cidade relativamente grande, é muito diferente de uma cidade como a minha, né, que tem 2.000 e poucos habitantes, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Fácil. Todo mundo sabe que precisa, né? Então aqui eu acho que organizar esses grupos, saber que talvez na tua unidade básica tenha um grupo de diabéticos, um grupo de hipertensão, né? Um grupo daqui a pouco de convivência, de caminhada, que tu consiga
se colocar dentro, começar a cuidar de ti, né? Se exercitar. E aí multidisciplinar, né? Sim. Porque tem que ter esse grupo, mas tem que ter o acompanhamento do farmacêutico, do médico, da nutricionista, do profissional da área de educação física, né? Cada um fazendo o seu trabalho e se organizando de uma forma que essas pessoas tenham benefícios maiores ainda pelo aporte de conhecimento que todos trazem. Sim. Né? Thaís, e uma coisa importante e que tem a ver também com questão social, Paty, mas que pega muito forte é a questão da mastigação, né? A terceira idade, eu também como esposa de dentista, a gente, né, uma das coisas que ele sempre fala, cuidem os dentes, que é lá na frente que a gente sente falta, né? Porque acaba que a alimentação muda completamente, não consegue comer uma carne, né, com facilidade. Como lidar com essas dificuldades da mastigação, da deglutição, né? Até da impossibilidade de comer certos alimentos. A gente vai observando, isso também é bem interessante a gente deixar salvo, o idoso que começa a mastigar muito aquele alimento fica na boca, não engole, precisa de líquido para engolir, provavelmente ele já tem algum grau de disfagia, e o familiar ou o cuidador pode ficar ligado nisso, né? E caminhar para o fono, né? Para o otorrino, fazer um exame específico para diagnóstico da disfagia. Porque essas microaspirações, elas podem ir para o pulmão e dar uma pneumonia aspirativa. Então, não é uma simples disfagia. E é uma das causas de morte mais relevantes, né? Tem muita internação, complicação. Então, aquele alimento que fica muito tempo na boca, aquele paciente que está com a prótese mal adaptada, aquele paciente aquela pessoa que já não tem a dentição completa, eu vou precisar ou oferecer uma carne de frango batidinha no liquidificador, que fica bem moidinha, uma carne moída bem moidinha, ou vou ter que substituir por um ovo amassadinho, mexido, vou ter que ofertar alimentos mais macios, as saladas provavelmente ele não vai conseguir comer, mas os legumes cozidos, molinhos ele vai conseguir, as frutas na forma de vitaminas, na forma de sucos, se esse paciente não for diabético, né? Então eu tenho adaptações e talvez esse paciente, a depender do grau de disfagia, ele vai precisar complementar ou suplementar alguma coisa, se faltar nutrientes, se faltar calorias, se faltar energia. Então, acho que isso é um achado importante que a gente tem que ficar de olho, né? O paciente tosse quando come, sinal de disfagia. Então, observar isso e modificar a consistência. Tudo mais macio, tudo amassado, tudo que ele consiga ter uma facilidade de ingestão. Um grande bebê. Um grande bebê. Gurias, para finalizar, tá? Eu quero ouvir de cada uma de vocês um conselho, assim, que os nossos ouvintes possam utilizar na sua vida de como envelhecer com mais saúde, com dignidade e, óbvio, né, com alegria, porque a gente quer envelhecer feliz, né? Com certeza. E a meta é envelhecer, né? Amém. A meta é envelhecer e envelhecer bem. Ficar atento à sua alimentação, ao exercício físico e à sua saúde mental. Eu acho que são os tripés de um bom envelhecimento. A parte física, alimentar, se precisar usar a suplementação, que ela é uma grande aliada e vem aí para somar, muitas vezes para diminuir o uso de medicação, inclusive quando possível, né? E a saúde mental. Encarar a vida de uma forma mais leve vai refletir na tua alimentação, vai refletir na tua mobilidade, no modo que tu encara a vida, com certeza vai refletir na tua saúde lá na frente. E nós temos 2 idosos, né? Não vamos esquecer. Nós falamos aqui hoje do idoso de 60 anos, que hoje a gente olha e nem diz mais que é um idoso, com uma expectativa de vida muito a maior, ainda bem, né? Que precisa desde agora se preparar. E nós temos o idoso, como a Thaís acabou de falar aqui, que nós precisamos de cuidados especiais e é um outro olhar, uma outra atenção. E isso que a gente nem falou de idoso e idosa. É, tá? verdade. Tem mais isso também. Tem mais isso também. Thaís. Eu acho que a gente precisa de construção de uma poupança de músculos, né? Para envelhecer bem. A gente tem que ter uma poupança de dinheiro e poupança de massa muscular. Boa.
E acho que a outra questão é a frase mais batida da nutrição atual mas descasque mais, desembale menos. Boa! Ai, vocês são muito maravilhosas, gurias. Muito obrigada, eu adorei esse encontro, adorei essa conversa. Muito obrigada por esse bate-papo cheio de conhecimento e humanidade, que é bem importante. Aprendemos hoje que envelhecer pode sim ser uma oportunidade de viver melhor, com consciência, cuidado e afeto. A você que ficou conosco, muito obrigada pela companhia. Esse foi o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Para seguir essa conversa, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Beijo grande e até lá.